Irmãos, nós estamos tratando sobre o tema igreja é essencial. Será mesmo? Será mesmo que a igreja é essencial? Nós vivemos dias em que, para muitos, igreja é apenas mais uma opção. Assim como um clube, frequentar determinado clube, agremiação, sociedade. Para muitos a igreja é assim. Para muitos até a igreja é completamente dispensável. É por isso que em algumas nações o próprio cristianismo tem diminuído bastante. Ou quando muito tem um cristianismo nominal, onde pessoas até se dizem cristãs, mas não frequentam a igreja, não fazem parte, não são membros de uma igreja local. Nós vivemos dias em que tem crescido cada vez mais o número daqueles que acreditam que não é necessário frequentar uma igreja. Afinal de contas, eu posso buscar a Deus na minha casa, eu posso orar no meu quarto, eu posso ler a palavra do Senhor e, de fato, podemos e devemos fazer tudo isso em casa. Mas ainda assim, queridos, a igreja é fundamental, a igreja é essencial. E se não fosse, por que é que Jesus a teria instituído? Será que foi um erro de Cristo instituir a igreja? Ou será que a igreja foi somente para os dias de Jesus? Claro que não. Jesus deixou a sua igreja, Jesus instituiu a igreja e a igreja continua hoje. Nós temos olhado para Atos dos Apóstolos, nos cultos da noite, e nós temos visto o Senhor agindo através e na vida da sua igreja, e Ele tem feito isso até hoje. Nós temos aprendido ao longo dessas últimas semanas, neste mês que é o mês de aniversário da nossa igreja local, mês em que a nossa igreja celebra 72 anos como igreja organizada, nós temos estudado sobre o quão importante é a igreja. Não digo a igreja presbiteriana de Jundiaí ou a igreja presbiteriana do Brasil, mas a igreja de Jesus Cristo, espalhada pela face da terra e de todas as épocas. E nós já aprendemos sobre a importância de frequentar a igreja, a importância de fazer parte da igreja, a importância de amar uns aos outros. E na semana passada, na quinta-feira passada, nós vimos sobre a importância do ministério do ensino da igreja. A importância que a igreja tem para o ensino dos crentes. A importância que o ensino da palavra tem e a centralidade que o ensino da palavra ocupa numa igreja verdadeiramente bíblica. Os teólogos, eu dizia isso no domingo passado pela manhã, na aula de catecúmenos, os teólogos, os reformados, os reformadores, melhor dizendo, como Lutero, Calvino e outros, eles chegaram a um consenso a respeito das marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo. Porque se você pensar, o que mostra que uma igreja é verdadeiramente ou genuinamente cristã? Os reformadores chegaram a um consenso de 3 marcas, pelo menos. Alguns falavam em mais, outros em diferentes, mas 3 marcas são fundamentais e os reformadores chegaram a um acordo a respeito disso, um consenso. A primeira delas é a que nós vimos na quinta-feira passada. Para uma igreja ser considerada verdadeiramente de Jesus Cristo, é necessário que haja a pregação fiel da palavra. Uma igreja onde a Bíblia não é pregada, toda a Bíblia e somente a Bíblia, não pode ser considerada uma igreja verdadeiramente cristã. Ela pode ter o nome de cristã, ela pode ter um nome bíblico, ela pode se dizer de Jesus Cristo, mas se não há pregação fiel das Escrituras, não pode ser considerada uma igreja verdadeiramente cristã. E nós falamos sobre isso na quinta-feira passada. Uma outra marca, e eu falava sobre isso no domingo de manhã, sobre os sacramentos, uma outra marca de uma igreja verdadeiramente cristã é o exercício dos sacramentos, a administração dos sacramentos de forma correta. Então, o batismo e a ceia do Senhor precisam ser administrados de forma correta, de forma bíblica. E para que um sacramento seja administrado de forma correta, você precisa ter o ministro do Evangelho, o elemento do sacramento, no caso do batismo a água, no caso do batismo o pão e o vinho, e precisa ter a pessoa que tem fé, a pessoa a ser batizada ou a pessoa que vai participar da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Mas há uma terceira marca de uma igreja verdadeiramente fiel, ou de Jesus Cristo. Além da pregação fiel das Escrituras, além da administração correta dos sacramentos,
é necessário que haja o exercício da disciplina. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Uma igreja, para ser considerada fiel, verdadeiramente de Cristo, ela precisa exercer de forma correta a disciplina. Ok? A igreja, como nós temos aprendido até aqui, é um grupo de cristãos que se reúne como uma embaixada terrena do reino celestial de Cristo, para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, o Rei, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças, e é o ponto de hoje, e para evidenciar o amor e a santidade de Deus. Para evidenciar o amor e a santidade de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Para aqueles que são pais, nós temos alguns aqui que são pais. Vocês acreditam que é importante educar os filhos? Vocês acreditam que é importante disciplinar os filhos? Levar os filhos à obediência, levar os filhos ao arrependimento? Sim, não é verdade? E é importante que na igreja haja também o ensino e a disciplina? O que acontece se um pai ou uma mãe deixar o filho crescer sem limites, sem disciplina, sem correção? E quando eu falo disciplina, correção, não estou falando somente na questão física, e muitas vezes você pode, e é bom quando não é necessária a disciplina física, você pode corrigir, exortar e disciplinar sem o uso da disciplina física, né? Aliás, há muitos pais que erram em querer disciplinar fisicamente e acabam até machucando a criança. Quando a Bíblia fala, por exemplo, do uso da varinha, é no local certo, com a força certa, que é para não machucar a criança, é só para dar aquela ardidinha, o suficiente para a criança ser chamada a atenção, né, ter a sua alma ali, né, ser chamada a atenção para que ela aprenda as lições. Mas o fato é que você pode disciplinar sem ser fisicamente. E como eu disse, é bom quando nem é necessário o pai e a mãe ter que fazer uso da varinha. Agora, quando eu digo então disciplina, é a correção, é você chamar a criança e mostrar para ela que o que ela está fazendo é errado. É colocar limites, é levar a criança a entender as atitudes erradas e levá-la a uma mudança de atitudes. Isso é correção, isso é disciplina. O que acontece se um pai e uma mãe deixar o filho crescer sem disciplina? Vai ter problema. Então, é necessário a disciplina. E assim como no lar, na criação de um filho, a disciplina é necessária, na igreja também. Um filho é perfeito? Não é perfeito. Assim como os pais também não são. E na igreja, tem gente perfeita? O único que é perfeito é o cabeça, que é Cristo. Nós somos imperfeitos. E por vezes fazemos coisas que não deveríamos fazer. E nós não podemos fazer vistas grossas como que dizendo, tudo bem, cada um vive a sua vida, e se a pessoa quiser viver em pecado, a vida é dela. Bem, se alguém não é membro da igreja, ok. Você não pode confrontar a pessoa, se você é amigo, você pode até tentar ajudar a pessoa, mas você não pode confrontar como você pode confrontar um irmão, porque ele é membro da igreja. E eu tenho falado isso, eu vou reafirmar isso domingo para a classe de catecúmenos. Quando você se torna um membro da igreja, você está assumindo um compromisso, inclusive de viver de acordo com as Escrituras. E você não pode mais dizer, se vier alguém da igreja confrontá-lo, dizer assim, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não, você não pode falar isso. Se você é um membro da igreja de Cristo, membro de uma igreja local, você não pode dizer, ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu vivo do jeito que eu quiser. Não é assim, ok? E não pode ser assim porque, como corpo de Cristo, nós devemos cuidar uns dos outros. Não é para falar mal, não é para pegar no pé, não é para humilhar uns aos outros, mas é para ser bênção um na vida do outro. E se eu vejo o meu irmão fazendo coisas que desagradam a Deus e por amor a Ele, e por amor ao corpo de Cristo, eu devo ter disposição de conversar com ele em amor e de confrontá-lo. E, se não resolver, levar essa situação até a liderança da igreja, o conselho da igreja, que vai tratar e deve tratar de forma amorosa. Agora, o que nós temos visto de problemas no meio da igreja, ou das igrejas que se dizem cristãs, com relação a esse assunto? Primeiro, em muitas igrejas não há disciplina.
Ou seja, os membros dessas igrejas vivem e fazem o que querem. E, por vezes, vivem na prática constante do pecado. E nada é feito. Porque diz assim, não vamos nos meter um na vida dos outros. Então, deixa a pessoa fazer o que quer. Isso é um grande problema. Em outros casos, há a disciplina mais administrada de forma errada, exercida de forma errada, humilhando pessoas. Gente simplesmente com o desejo de humilhar e de machucar e de expor os outros. Não é isso que é disciplina. Ou seja, você realizar a disciplina sem amor está errado. Então, tem igrejas onde não há disciplina e há igrejas onde há disciplina, mas não da forma correta. Sem amor, muitas vezes, e para humilhar. O que nós vamos tratar hoje é sobre a disciplina bíblica, mas da forma correta, né? A disciplina amorosa, ok? É sobre isso que nós iremos falar nesta noite. Em primeiro lugar, irmãos, vamos falar sobre o amor no entendimento do mundo. O que o mundo entende que é amor? O que o mundo entende que é amor? Por exemplo, se você já ouviu essa frase, olha, se você me ama, então você não pode ficar pegando no meu pé. Eu já ouvi, e às vezes é possível que você que é pai e mãe já tenha ouvido dos seus filhos, ou você que é filho, e todos nós somos filhos, você já deve ter falado para os seus pais isso, você não me ama porque você está me disciplinando. Já ouviram isso? Já falaram isso? Eu já ouvi isso. Papai e mamãe não me amam porque ficam pegando no meu pé, porque me disciplinam, porque não deixam fazer o que eu quero, tudo o que eu quero. Esse é o pensamento de uma criança. Quando o pai e a mãe não deixam a criança fazer tudo o que quer, ou o adolescente, e o pai fica ali, né, no pé, e fica... o adolescente diz assim, não, você não me ama. Ou às vezes chega até a dizer assim, você me odeia. Só porque o pai e a mãe estão cuidando, estão sendo zelosos, estão corrigindo. Porque para muitas pessoas a ideia de amor é uma ideia contrária à ideia de disciplina. E é curioso porque a Bíblia diz que Deus ama, o pai corrige o filho a quem ama. E Deus, que é um pai amoroso, o que ele faz com os seus filhos? Quando os filhos estão num caminho errado, quando estão fazendo coisa errada, o pai vai e faz o quê? Corrige, disciplina. Mas a disciplina é difícil para nós porque não nos parece amorosa. A disciplina, quando aplicada à pessoa e ela é excluída da membresia da igreja, pode parecer uma atitude não amorosa. E, de fato, se você aplicar a disciplina, não com o objetivo da glória de Deus, o bem da pessoa e o bem da igreja, é possível que a igreja esteja fazendo da forma errada. É possível não, estará fazendo da forma errada. Mas o fato de uma igreja aplicar a disciplina na vida dos seus membros não significa que a igreja não o ama, não o ame. Pelo contrário, o pai corrige o filho a quem ama. Uma igreja que é zelosa pela glória de Deus e pela vida dos seus membros, a igreja, quando eu estou falando de igreja, a liderança da igreja, ela vai aplicar a disciplina quando necessário. Então, nosso mundo entende amor como simplesmente um sentimento forte por uma pessoa. Eu tenho amor. O mundo confunde amor com paixão, não é? Ou como uma atitude de querer o melhor para si mesmo. Você vai encontrar em muitos lugares, na boca de muitas pessoas, a frase, se ame mais. Não é comum nos nossos dias, você precisa se amar mais. Você precisa se valorizar mais, você precisa acreditar mais em você mesmo. É isso, e isso num contexto em que para se amar pode ser necessário rejeitar o conselho dos pais, a autoridade de pessoas, a moralidade que a Bíblia ensina. Né? Nos nossos dias é isso. Amar implica em viver a vida do jeito que eu quero, sem dar ouvido aos meus pais, sem dar ouvido ao que é ensinado na igreja. O amor não julga, já ouviram isso? O amor liberta. Tem gente, inclusive, dizendo que o ensino de Jesus era esse. Não venha me recriminar,
Porque Deus é amor, Jesus é amor. Jesus não está preocupado com o que eu estou fazendo, Deus não está preocupado com o que eu estou fazendo, Deus está preocupado só em me ver feliz. Então não me recrimine. Hoje tudo parece que é discriminação, né? Então você dizer para a pessoa que ela está errada porque a Bíblia condena, não venha me discriminar. Isso não é amor, né? Infelizmente, essa compreensão errada de amor, que é afirmada, inclusive por muitos cristãos. Eu tenho visto pastores progressistas dizendo, não, a igreja tem que aceitar todo mundo e deixar a pessoa viver do jeito que quer. Tem crescido o número de igrejas, as igrejas inclusivas, né? Dizer assim, pode ser homossexual que não tem problema nenhum continuar vivendo. Que a igreja tem que estar aberta a todos, é claro que tem. Tem que acolher a todos? Tem que acolher a todos. Agora, passar a mão na cabeça e dizer assim, não, pode continuar vivendo na prática do pecado. Se você quer abortar, aborta. Se você, homem, quiser viver com outro homem e mulher, ter relacionamento com outra mulher, né, de intimidade, de casamento, pode viver, porque a nossa igreja é inclusiva. Não é isso que é amor, biblicamente falando. Porque Deus que ama, Ele deixou as suas leis. Então, meus irmãos, eu estou citando aqui alguns exemplos mais fortes, porque tem crescido o número de igrejas que estão se abrindo para todo tipo de prática que a Bíblia condena e dizendo, não tem problema, viva do jeito que você quiser, porque Deus é amor e a nossa igreja ama você. Amar não significa passar a mão na cabeça da pessoa e dizer, viva do jeito que você quer. Amar, meus irmãos, e o pai e a mãe, e os pais sabem disso, implica em você dizer muitas vezes o que a pessoa não quer ouvir. Porque se você não ama, você não se importa, a pessoa que viva do jeito que ela quer. Porque você está mais preocupado com quem? Com você mesmo. Então você quer agradar os outros, não porque você ame os outros, porque você ama o outro, mas porque você ama a si mesmo e não quer se indispor com ninguém. Já perceberam isso? Como o nosso amor por nós mesmos muitas vezes nos leva a não confrontar o outro? Fulano, você sabia que a pessoa estava fazendo coisa errada e você não falou nada? Eu não. Mas por que você não falou nada? E se a pessoa achasse ruim eu falar com ela? Então eu prefiro não me indispor com ela. Tá. Você prefere deixar a pessoa continuando a fazer o que desagrada a Deus, o que vai fazer mal para a própria pessoa, para não correr o risco da pessoa achar ruim com você? Ou seja, você está pensando mais em quem? Em você mesmo. Uma igreja, meus irmãos, que segue essa ideia do amor do mundo, é uma igreja que não vai aplicar a disciplina. É uma igreja que vai querer simplesmente agradar a todos, porque é uma igreja que não ama, de fato, aqueles que estão praticando o pecado. Eu tenho aqui, quero colocar aqui para vocês a frase de um dos autores do livro, né? Nós estamos seguindo esse livro, Igreja Essencial, tem ali, né, a capa do livro, Igreja Essencial, esse estudo que foi desenvolvido pelo pastor Clayton, e ele deu os 2 primeiros estudos e disponibilizou os demais estudos para eu dar continuidade com os irmãos. Então foi inclusive o pastor Clayton quem preparou esses slides, né, que nós estamos usando. Olha o que diz o autor do livro. Para ajudá-lo a redescobrir a igreja, queremos persuadi-lo acerca de outras 3 noções nesse capítulo. Primeiro, a disciplina da igreja é bíblica. Então, a disciplina da igreja não é invenção da liderança da igreja. É porque está na Bíblia. Segundo, ela é amorosa. Disciplina não é prova de que não gostamos da pessoa, pelo contrário. É prova de que amamos a pessoa. Né? Embora uma igreja possa não praticar a disciplina de maneira amorosa, e como eu disse, às vezes acontece, infelizmente, a prática estabelecida por Jesus certamente é amorosa. E a terceira coisa, e a mais notável de todas, ela nos ensina sobre o santo amor de Deus. A disciplina nos ensina sobre o santo amor de Deus, conforme escreveu Jonathan Leeman, um dos autores. Então, vejam, primeiro, a disciplina é realmente bíblica? Vamos responder a primeira pergunta. A disciplina é realmente bíblica? A resposta é sim, a disciplina é bíblica. Disciplina não é invenção dos teólogos do passado. Disciplina da igreja não é invenção
da liderança da igreja presbiteriana. Disciplina é algo das Escrituras. Vejam o que diz o Senhor Jesus lá em Mateus 18, versos 15 a 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Ou seja, chama a pessoa e conversa diretamente com ela. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve ainda com você uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão seja decidida. Então, o primeiro passo, alguém errou, pecou contra você, fez o que não deveria. Você chama a pessoa e trata com ela. Não resolveu, a pessoa não aceitou a sua repreensão em amor, aí você chama algumas pessoas, testemunhas, para ir com você e trata com aquela pessoa. Não resolveu, verso 17. E se ele se recusar a ouvir essas pessoas, exponha o assunto à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Ou seja, como alguém que não faz parte do povo de Deus. Você, em amor, deve ser, conversa com a pessoa, não resolveu. Você chama alguém da igreja, vai lá com essa pessoa, com essas testemunhas, não resolveu. Aí você leva o caso até o conselho da igreja, o conselho da igreja vai tratar com essa pessoa. Ela insiste em viver na prática do erro, ela não aceita a repreensão, ela não aceita a correção, ela não aceita aquilo que é bíblico. Ela diz assim, eu vou continuar fazendo o que é errado. Você vai considerar essa pessoa, ou a liderança da igreja vai considerar essa pessoa como sendo o quê? Uma pessoa que não é do povo de Deus. E aí chega o ponto extremo e triste dessa pessoa ser excluída do rol de membros da igreja. Ok? E não é esse o propósito da disciplina, excluir alguém. Qual é o propósito da disciplina? A pessoa demonstrar mudança, a pessoa demonstrar arrependimento. Mas quando não acontece essa mudança, não sobra outra alternativa a não ser a exclusão. Ok? Mas isso é quando você esgotou todos os recursos. Sim? Eu lembrei uma passagem em 2 Coríntios, né, que quando Paulo falou que ia lá de novo, tal, ele falou assim, por palavra de 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes alguém já chegou todo esse procedimento, mas o que acontece? Foi no conselho, uma pessoa falando, tudo bem, mas se tiver outras pessoas, pode confirmar se é algo verídico, não é isso? Sim, sim, é isso mesmo. Tanto é que num processo de disciplina, é preciso que haja testemunhas, é preciso que haja, de fato, provas, né? Quando há uma acusação, é preciso que haja provas, ok? Se não, por exemplo, se eu faço uma acusação contra alguém, eu preciso provar. Se eu não provar, o que acontece? Eu vou ser disciplinado, tá? Então, não se acusa sem prova. Esse é um princípio do direito que se aplica à igreja também, né? Quando alguém, por isso que primeiro você tem que certificar que aquilo que a pessoa está fazendo de fato é um pecado e ter provas. Se você conversa com a pessoa não muda. Você não pode simplesmente dizer assim para a liderança da igreja, eu ouvi falar. É algo que você precisa ter provas, tá? Dá um microfone para o Everton, por favor. Everton, faz favor para mim, meu irmão. Fale novamente a sua pergunta no microfone aí. Certo, pastor. Então, eu estou com uma dúvida. No versículo anterior que você citou, exemplo, em Mateus 18, 20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Tem a ver com esse versículo anterior? Tem a ver. É muito boa a sua pergunta, porque tem total ligação. Eu já vi gente dizendo assim, tem uma reunião de oração, poucas pessoas, aliás, infelizmente é comum isso, você ter uma reunião de oração, poucas pessoas.
E aí alguém diz assim, nós estamos num grupo pequeno, né? Mas afinal de contas, Jesus disse lá em Mateus, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, nós estamos num grupo pequeno, mas Jesus falou que vai estar. E se você está sozinho, Jesus não vai estar com você? Então, esse é um caso comum de você aplicar um versículo fora do contexto e dizer que ele está dizendo uma coisa que ele não está dizendo. Não importa se tem 2, 3, 10, 100, se você está orando ali ou se você está orando sozinho, né? Não é um número de pessoas que vai contar se Jesus vai estar ou não. Então esse texto, quando Jesus diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, é no contexto de disciplina, é no contexto da liderança da igreja que se reúne para tratar de um caso de disciplina. E aí a liderança da igreja vai tratar desse caso e há um consenso de que, de fato, a pessoa errou e de que não há, por exemplo, arrependimento, e aí chega um caso de exclusão. Jesus está dizendo, eu vou estar de acordo com vocês. Daí Jesus falar, né, sobre o que é ligado na terra, será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra, será desligado no céu. Isso é muito sério. É no contexto de liderança fiel da igreja, e no contexto de disciplina. Tá? Disciplina. Por isso que as pessoas deveriam levar a sério a disciplina e não brincar, achando, o conselho de uma igreja, a liderança de uma igreja, não tem nada a ver, não significa que Deus não está agindo ali. Está. Se é uma igreja fiel e uma liderança fiel, o que aquele conselho decidir sobre aquela questão, o Senhor vai estar aprovando, se for correto, uma decisão correta, bíblica, ok? Obrigado pela pergunta, viu, Everton? Vejam, na questão, né, o André falou de falsas acusações, né? Por isso a necessidade de testemunhas. Olha o que Paulo ensina aos coríntios. Ouve-se por aí que há entre vocês, né, ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Aqui em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo está tratando de uma situação séria, terrível, que a liderança da igreja estava sendo negligente. Havia na igreja uma pessoa que estava tendo relação com a sua madrasta. Era esse o caso. E aí, olha o que Paulo diz, Paulo está censurando a liderança da igreja, pela omissão nesse caso. Olha o verso 2. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mais presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Vejam, meus irmãos, como a disciplina é algo sério. E Paulo trata com a liderança da igreja lá da cidade de Corinto, dizendo assim, vocês estão sendo negligentes nesse caso. Vocês já deveriam ter tratado desse assunto. E essa pessoa que está com essa prática de possuir a esposa do próprio pai, deve ser excluída, porque certamente não havia tido mudança, né? Não havia tido nenhuma mudança, não havia evidenciado arrependimento. Okay? Então, Paulo confronta a igreja sobre essa pessoa que estava nessa situação, praticando esse pecado. Será que achavam que estavam sendo amorosos ou tolerantes? Eu fico pensando, né? Se desse oportunidade para os líderes da igreja, o que eles diriam? Não, nós estávamos sendo, né, amorosos com essa pessoa, tolerantes com ele. Paulo os exorta a excluírem o pecador, né, sem arrependimento do meio deles.
Um dos autores do livro que nós estamos usando, mais uma vez aqui, o Jonathan Leeman, vai dizer que, que a passagem aqui de 1 Coríntios 5 nos ajuda a ver o propósito da disciplina. Primeiro, olha aí, a disciplina expõe o pecado, que como um câncer adora se disfarçar. No verso 2, nós lemos: e vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. E lá no verso de número 5, ele diz que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, segundo ponto, a disciplina visa sobre um julgamento maior por vir. Porque a disciplina não trata apenas das consequências momentâneas, mas as consequências futuras. Então, quando você disciplina, por exemplo, um pai que disciplina um filho, não é apenas porque ele fez algo errado que está causando uma consequência ali, mas é já pensando no que pode acontecer se ele não mudar de atitude e achar que aquilo é normal. Como aquele filho vai crescer achando que é normal e vai replicar, vai continuar praticando aquilo, e aquilo vai prejudicá-lo. Vai prejudicá-lo no emprego, vai prejudicá-lo no casamento, vai prejudicá-lo junto a demais autoridades. Então, nós visamos, quando corrigimos alguém, não apenas tratar do mal que está sendo causado ali, mas de coisas que podem vir até piores, se não houver uma mudança, né, de atitude. E é por isso que Paulo termina no verso 5 falando que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. O Jonathan Leeman também fala sobre a disciplina, que a disciplina resgata. A disciplina resgata. É o último recurso da igreja quando todos os outros avisos são ignorados. Porque você não chega disciplinando. Qual é a primeira coisa que se faz? Você vê que alguém está na prática do pecado. Você conversa com a pessoa. Primeiro vai se certificar que de fato ela está fazendo o que é errado. Se você tem certeza de que a pessoa, você viu, você está vendo, você presenciou, aí você vai conversar com a pessoa. Olha, o que você está fazendo é errado. A Bíblia condena e você vai fazer isso em amor. Mas aí não resolveu. Você chama testemunhas, não resolveu. Aí sim vai para o conselho vai conversar. Não resolveu, aí vem a aplicação da disciplina. Aí não resolveu a aplicação da disciplina. O que resta? Quarto, a disciplina protege outros membros da igreja. Assim como o câncer se espalha de uma célula para outra, o pecado se espalha rapidamente de uma pessoa para outra. Né? Paulo fala sobre isso, né? Porque ele está preocupado com o fato de que não disciplinar pode levar outros a acharem que aquela atitude é normal e daqui a pouco tem outra pessoa fazendo a mesma coisa. Ué, fulano fez e não aconteceu nada com ele. Então vai ver, isso é normal. Vai ver, é normal um filho possuir a esposa do próprio pai, a madrasta. Vocês entendem, meus irmãos? Então, quando a disciplina é aplicada na igreja, visa o bem da pessoa para que haja mudança e visa o bem de toda a comunidade, de toda a igreja. E por último, a disciplina preserva o testemunho da igreja, quando esta começa a seguir os caminhos do mundo. Então, por isso que Paulo diz: ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios, isto é, quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Então, a disciplina tem como objetivo preservar o testemunho da igreja, porque os de fora vão olhar e dizer: olha, fulano é membro lá da igreja cristã, igreja presbiteriana, um exemplo, e ele faz tal coisa que as pessoas de fora sabem que é errado. Diz assim: mas então, pelo jeito, essa igreja é uma igreja que pode tudo. Ou seja, isso dá um mau testemunho, serve de mau testemunho para toda a igreja, porque um membro da igreja, ele está representando toda a igreja. E aí você trabalha com alguém, já viram isso? Fulano de tal, olha aquele fulano de tal, é membro da igreja tal, olha as atitudes dele.
isso é um mau testemunho para toda igreja. E quem é de fora vai achar, todos daquela igreja devem agir assim, ou acham correto isso. Estão entendendo, meus irmãos, como aqui, 1 Coríntios 5, Paulo está tratando de tudo isso? A importância da disciplina, protegendo os membros da igreja, preservando o testemunho da igreja, expondo o pecado, avisando sobre um julgamento pior, resgatando, tendo como objetivo resgatar a pessoa, porque o objetivo da disciplina não é condenar a pessoa. Quem condena é Deus. Deus é o justo juiz. O objetivo da disciplina qual é, meus irmãos? Restaurar a pessoa. É você chamar atenção para que a pessoa caia em si e se arrependa e enxergue o que ela está fazendo de errado e mude de atitude. Este é o propósito da disciplina. Ok, respondida a primeira pergunta, então a disciplina é bíblica? É. Aqui nós só usamos um texto, mas há muitos versículos que falam, né, sobre a importância da disciplina na igreja. Agora, a disciplina nos ensina sobre o amor de Deus. Vejam, irmãos, se somos convencidos pela palavra que Jesus ensinou sobre a disciplina na igreja, mas temos medo, né, de seguir isso, pode ser que no fundo, acreditamos que ela não é amorosa. A disciplina está na Bíblia, mas eu não sei se devo disciplinar. Talvez porque a gente esteja pensando, será que a disciplina é amorosa mesmo? As Escrituras ensinam claramente que o amor e disciplina estão intimamente ligados. Eu citei ainda há pouco Hebreus 12:6, eu vou repetir, porque o Senhor corrige a quem ama. Eu olho para a história de Israel, não é diferente na história da igreja, mas em todo o Antigo Testamento nós temos a história de Israel, o povo de Deus, e eu vejo, você deve ter visto também, você deve ter notado isso, quantas vezes Deus corrigiu o seu povo. Eu olho para o livro, por exemplo, de Juízes, e como isso é claro. O povo se afasta do Senhor. O Senhor, como Pai amoroso, zeloso, ao invés de tirar a mão e deixar o povo viver do jeito que quer, porque a pior coisa que pode acontecer para alguém é a pessoa ser entregue a si mesma. Mas Deus é um Pai zeloso, um Deus zeloso. O que Deus fazia? Permitia o sofrimento na vida do seu povo, para corrigir o povo. Porque Deus falava através dos profetas, e no caso do período dos juízes, através dos juízes, dos profetas, e o povo, não estava nem aí. O que Deus fazia? Permitia, muitas vezes até povos inimigos, para afligir o seu povo. O que acontecia quando o povo de Deus era afligido? Qual era a reação do povo? Pode falar, André, pode falar aí no microfone. Ou com outro irmão. O povo clamava a Deus, né? O exemplo assim no livro de Juízes. Acontecia isso muito. O povo clamava a Deus. É o ciclo de Juízes. Aí o povo clamava a Deus, pedia socorro, chorava diante do Senhor. O que o Senhor fazia? O Senhor ia lá, restaurava o povo. E depois abençoava o povo. Aí passava um tempo, o que acontecia? O povo se desviava de novo do Senhor. O que Deus fazia? Corrigia o povo. O povo clamava a Deus. Deus restaurava o povo. Abençoava o povo. Passava um tempo. Esse é o ciclo de Juízes. Mas não é apenas o ciclo de Juízes. Nós vemos isso ao longo da história do povo de Deus. Nós lemos isso ao longo de toda a história do povo de Deus. E não é diferente conosco hoje. Graças a Deus que nós temos um Pai amoroso, um Deus que nos ama, e por isso Ele nos corrige. Não significa que todo sofrimento que acontece na nossa vida é um ato de correção do Senhor. Não é isso que eu estou dizendo. E não estou dizendo que Deus sempre vai nos corrigir, nos fazendo sofrer. Deus nos orienta e corrige através da sua palavra, através de um sermão, através de um conselho de um irmão, mas por vezes, quando nós somos rebeldes e nos negamos a aceitar ali o conselho do Senhor, a exortação do Senhor, por vezes Deus vai permitir o sofrimento. Mas vai nos fazer voltar para o caminho dele, porque o interesse maior do Senhor nas nossas vidas não é o nosso conforto, é
a nossa fidelidade e nos dar a salvação, né? Alegria e salvação. Então, Deus, o Senhor, corrige a quem ama, e Deus ensina que o amor motiva a disciplina. Deus nos disciplina, olha o que diz aqui o autor aos Hebreus, Hebreus 12, versos 10 a 11, né? Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. O autor aos Hebreus está dizendo para aqueles nossos irmãos, né, do passado, que a disciplina do Senhor não é para o nosso mal. Ele está encorajando aqueles nossos irmãos que passavam uma situação muito difícil naqueles dias, a entenderem que a disciplina do Senhor não é para o nosso mal. Assim como a gente insiste com as nossas crianças, olha, isso que nós estamos fazendo não é para o mal de vocês, essa correção não é para o mal de vocês, é porque amamos vocês. O autor aos Hebreus está falando para o povo. Ele diz, na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Quem é que gosta de ser disciplinado? Ninguém. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Então percebam, irmãos, a disciplina amorosa que as Escrituras ensinam leva o pecador ao arrependimento, a caminhar em santificação e exercitar frutos de paz e justiça. Olha só o que diz lá João 14:31, né? Jesus falando, no entanto, faço isso para que o mundo saiba que eu o amo, que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. A Bíblia, meus irmãos, contraria aquela visão mundana de amor, né? Que o amor tolera tudo, o amor aceita tudo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, olha o que diz Jesus, esse é o que me ama. Então dizer assim, não, Jesus só pregou sobre o amor, Deus é amor, Deus aceita tudo, não é verdade. Jesus está dizendo, quem tem meus mandamentos e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Como é que nós demonstramos amor por Deus? Através de palavras? Através da nossa obediência. João 15:10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. E aí João, discípulo amado, que registrou essas palavras de Jesus, ele também escreve uma epístola, e lá em 1 João 2,5 ele diz, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Então essa história de que Deus é amor, Ele tolera tudo, Ele aceita tudo, eu posso viver de qualquer jeito porque Deus é amor, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que Deus é amor, e é por isso que Ele deixou os mandamentos para obedecermos para o nosso bem e para a glória dEle. E nós demonstramos que amamos a Deus obedecendo a sua palavra. O amor bíblico leva à obediência, que é um sinal de amor bíblico. Quando alguém, portanto, diz que ama a Deus, a pessoa diz assim, eu amo a Deus, mas se afasta de Deus, nós a amamos mais quando a corrigimos e chamamos ao arrependimento para que permaneça no amor de Deus. A pessoa diz assim, eu amo a Deus, é membro da igreja, e se afasta de Deus. Como é, meus irmãos, então, que nós demonstramos amor por Deus e por essa pessoa? Corrigindo essa pessoa. Porque quando a gente diz, deixa a pessoa para lá, nós não estamos demonstrando amor pela pessoa. Aliás, eu quero dizer uma coisa para os irmãos, é mais fácil deixar para lá. Estou falando como pastor, como líder de igreja. É muito mais fácil fazer vistas grossas para os pecados. É muito mais fácil deixar cada um fazer o que quiser, dá menos trabalho. Eu não estou dizendo que por isso é que muitas igrejas não têm disciplina. Talvez muitos líderes não disciplinem porque dá trabalho. Porque dá trabalho. Agora, conquanto seja mais fácil deixar para lá, fazer vistas grossas, não é bíblico. Porque se amamos a Deus e se amamos as pessoas, nós precisamos zelar pela vida da pessoa. Mas isso vai fazer me intrometer? Se somos, o que a Bíblia diz que nós somos uns dos outros? Membros do corpo de Cristo,
e membros uns dos outros. Irmãos, fazemos parte da família da fé e fazemos parte do mesmo corpo. Não podemos ser indiferentes, nem em relação à dor do nosso irmão, nem em relação ao pecado dele, nem em relação às necessidades dele. Então não é que, eu vou me intrometer. Bom, vai porque é seu irmão, faz parte do corpo de Cristo. Você tem que se intrometer se a pessoa está sofrendo, você tem que se intrometer se a pessoa está passando necessidade, você tem que... Aliás, eu não sei se isso é se intrometer. Intrometer é quando é alguém de fora. Mas se somos membros do mesmo corpo, você não está se intrometendo, você está se envolvendo. Ou você já está envolvido porque somos irmãos em Cristo e você está realizando aquilo que você deve realizar. Estão entendendo, meus irmãos? Está ficando claro para vocês? Espero que para os irmãos que estão acompanhando pela transmissão também esteja claro. Então, nós precisamos nos envolver, nós precisamos nos importar. Era esse barulho que eu estava falando, né, do caminhão do lixo. Olha só o que o autor do livro coloca. Se Deus é amor, amamos as pessoas ao compartilhar o Evangelho com elas, para que possam conhecer a Deus. Ok? Olha só. Se Deus é amor, amamos as pessoas ao compartilhar o Evangelho com elas, para que possam conhecer a Deus. Aliás, é por isso que nós também fazemos missões, para a glória de Deus e para que as pessoas conheçam a Deus. Se Deus é amor, amamos as pessoas ensinando-lhes tudo que Deus ordena para que possam espelhar a imagem de Deus. Aliás, Jesus disse isso lá em Mateus 28. Ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar tudo que eu tenho ordenado a vocês. E aí o autor do livro termina dizendo, se Deus é amor, amamos as pessoas, corrigindo-as quando se afastam de Deus. Você demonstra amor pelo seu próximo quando você prega o Evangelho para ele. Você demonstra amor pelo seu próximo quando você ensina a palavra de Deus para ela, para o seu próximo. E você demonstra amor pelo seu próximo quando você o confronta em amor, quando você corrige em amor. Se você não prega para a pessoa, você demonstra que não ama. Se você não ensina a palavra de Deus, você demonstra que não ama a pessoa. Se você não corrige, você demonstra que não ama a pessoa. Você demonstra que você é indiferente. O que a indiferença mostra, irmãos? Falta de amor. Então, numa igreja onde não há ensino da palavra correção, é uma igreja onde não há amor a Deus e nem amor ao próximo. Por isso, não pode ser considerada uma igreja bíblica. Então, o amor leva à obediência, que é um sinal de amor bíblico. E aí, mais uma vez, citando o Jonathan Leeman, se Deus é amor, amamos as pessoas até mesmo removendo-as da membresia da igreja, quando insistem em seus próprios desejos mais do que nos de Deus, porque a única esperança de vida e amor delas é reconhecer que estão se excluindo de Deus. Quando o conselho de uma igreja toma atitude de excluir alguém do rol de membros da igreja, em disciplina, não é porque ele não ama, porque o conselho não ama essa pessoa, mas é porque o conselho tem ainda esperança em Deus, que quem sabe através dessa exclusão, a pessoa então venha se arrepender. E não tenham dúvida, vai ser a maior alegria para um conselho da igreja, quando alguém excluído volta, demonstrando arrependimento. Vocês não têm ideia da alegria que é, e da tristeza que é, quando um conselho da igreja chega até um ponto de disciplinar alguém, e chega até o ponto de exclusão. É muito triste. Não se comemora, a gente chora quando isso acontece. E por vezes isso acontece. Para terminarmos, meus irmãos, o amor santo de Deus. O amor santo de Deus. O que a disciplina bíblica, o que a disciplina na igreja tem a ver com o amor santo de Deus? Nós não podemos ver o amor de Deus independente da sua santidade. Deus, seu amor serve aos seus propósitos santos, e seus propósitos santos são amorosos. Olha só o que o autor diz. Deus excluiu Adão e Eva do jardim quando pecaram. Ele excluiu o mundo caído da arca de Noé. Ele excluiu os cananeus da terra prometida. E, por fim,
excluiu o seu próprio povo da terra também. Todas as leis para o tabernáculo também funcionavam para excluir coisas que eram impuras e profanas. E no último dia, Deus promete excluir todos cuja fé não repousa na obra consumada da vida encarnada de Cristo, da sua morte substitutiva e da sua ressurreição que vence a morte. Olha que interessante que o autor do livro coloca. O nosso Deus, diz a Bíblia, é um Deus santo, que não tolera o pecado. E é por isso que Deus é zeloso. Ele é zeloso pela sua própria glória. Ele é zeloso com a sua santidade. E Ele exige que seu povo seja santo. Lá em 1 Pedro nós lemos Pedro repetindo as palavras de Levíticos. Sejam santos como eu sou santo. Deus zela pela sua glória, Deus zela pela sua santidade. E Ele separa um povo para si, que no Antigo Testamento é Israel, e no Novo Testamento, quem é o povo de Deus? Quem é o Israel de Deus hoje? A igreja de Jesus Cristo. E assim como Ele zelava pela sua glória e pela sua santidade, exigindo santidade do seu povo no Antigo Testamento, Ele o faz hoje, exigindo da igreja essa santidade, né? Essa santidade. Então, irmãos, quando Deus deixa claro não tolerar o pecado, quando Deus deixa claro não tolerar o pecador que não se arrepende, é Ele mesmo que atrai os seus filhos arrependidos para si. Qual o propósito de Deus com a disciplina dos seus filhos? É a transformação, é o arrependimento. É a santificação, é nos conformar à imagem de Jesus. Vocês já entenderam isso? Que o propósito maior de Deus para o seu povo é fazer desse povo parecido com seu Filho Jesus. Nossas igrejas são embaixadas do amor santo de Deus aqui na terra, para testemunhar esta mudança nos cidadãos dos céus. Agora, o que isso significa para você? É claro, irmãos, que há muitas coisas sobre disciplina a ser ensinado, porém, o estudo de hoje tem como objetivo esclarecer aqui, deixar claro a importância dela, da disciplina, e como ela é baseada no amor santo de Deus. A disciplina protege a igreja do auto-engano. A disciplina nos protege do nosso próprio engano. Ela é baseada no amor santo de Deus. A disciplina protege de achar que nós estamos agradando a Deus quando não estamos. É por isso que a disciplina ela é muito importante. A igreja, então, é um grupo de cristãos que se reúne como embaixada terrena no reino celestial de Cristo. Nós estamos aprendendo isso. Para proclamar as boas novas e os mandamentos de Cristo, para afirmar uns aos outros como seus cidadãos por meio das ordenanças e para evidenciar o amor e a santidade de Deus. A pergunta é, você entendeu isso? Você entendeu a importância da disciplina? Você entende que quando Deus te disciplina é para o seu bem? Você já entendeu que como membro do corpo de Cristo, você precisa ter uma vida agradável ao Senhor e ser bênção na vida dos seus irmãos, quando necessário, corrigindo os seus irmãos em amor, sendo instrumento nas mãos do Senhor para o bem dos seus irmãos, não somente assistindo nas necessidades dos seus irmãos, não somente amparando, mas também corrigindo quando necessário. Você já entendeu isso? E quando isso não resolve, você já entendeu a importância que isso precisa ser levado até o conselho da igreja para que o conselho trate? E você já entendeu que uma igreja séria, uma igreja temente a Deus, o conselho dessa igreja vai levar a sério a disciplina e vai corrigir os seus membros quando necessário? Já entendeu isso? Como presidente do conselho da igreja, eu posso dizer para vocês com toda sinceridade que quando nós, como conselho da igreja, exercemos a disciplina na vida de um membro da igreja, nós fazemos isso não com alegria, com tristeza, mas com esperança para que haja mudança na vida da pessoa. Nós fazemos isso não porque não amamos a pessoa, mas porque amamos. Como eu disse, é mais fácil deixar para lá, é mais fácil ser indiferente, mas nós não fomos chamados para sermos indiferentes um na vida do outro, nós somos chamados para amar e para ser bênção na vida um do outro.
Quando o conselho da igreja exerce a disciplina é por temor a Deus, por zelo pela igreja e por amor à pessoa. E quando chega ao ponto da exclusão, não é porque não amamos a pessoa, mas é porque ainda temos esperança que Deus trabalhe no coração dessa pessoa para que haja arrependimento e para preservar a santidade da igreja local. Entendido, meus irmãos? Ficou claro? É por isso que essa é uma das marcas de uma igreja verdadeiramente de Cristo. Além da pregação fiel das Escrituras, além da administração correta dos sacramentos, o exercício fiel da disciplina. Uma igreja que teme a Deus, uma igreja que é verdadeiramente de Jesus, que ama a Cristo e ama os seus membros e que ama uns aos outros, é uma igreja onde há disciplina.